Muito bom dia, muito boa tarde, muita paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e amigos. Que prazer estar mais uma vez em podcast aqui e eu tenho uma convidada muito maravilhosa. Essa convidada é uma bênção, assim como foi os outros convidados, todos uma bênção. Mas hoje eu tenho o prazer de ter comigo no podcast a missionária Edileuza Paiva. Seja bem-vinda, missionária. E Deus abençoe. Muito bem, eu quero passar rapidinho aqui os recados da semana. Para você que está chegando aí, é importante que você faça a sua inscrição. Quero chamar você para ação, sim? Deixe o teu like, comente, faça sua inscrição no canal, compartilha. Enfim, seja bem-vindo ao canal EVG Israel TV, seja bem-vindo ao podcast. Meu querido amigo, quero deixar aqui um recadinho para você também. A partir de terça-feira tem Café com EVG, às 9 da manhã. Já tem um devocional para você tirar esse tempinho aí para se aproximar de Deus através da Santa Palavra. Então é importante que você nos visite aí a partir de terça-feira. É importante que você nos visite aí, ouça as mensagens. Tem Café com EVG, Momento da Palavra, um quadro novo aí no canal também, Na Luz da Palavra, curiosidades para você aprender e edificar a sua fé na estrada da vida aí. Então, fica ligadinho no canal, fica comigo aí, né? Faça sua inscrição, como eu disse, estou chamando você agora para ação e acostume-se a ouvir podcast. Bom, vamos conversar com a missionária, ela está hoje aqui comigo no podcast, então vamos conversar, vamos fazer perguntas para a missionária e ela vai responder todas as perguntas, pois a missionária Edileuza Paiva hoje é a convidada do podcast aqui com o EVG Israel. A paz do Senhor, missionária Edileuza Paiva, seja bem-vinda. E como de costume, eu sempre faço essa primeira pergunta aos convidados para que eles falem um pouquinho, né, sobre o início da caminhada cristã e quem são, né, para que o público conheça um pouco, né? Então fala aí sobre quem é Edileuza Paiva e comenta um pouco sobre o início da sua caminhada cristã. A paz do Senhor a todos. É uma satisfação muito grande fazer parte desse podcast junto com o nosso amigo, irmão em Cristo, evangelista Israel. E eu gostaria de falar um pouco da minha pessoa. Meu nome é Edileuza Paiva. Sou natural do Rio de Janeiro, mas resido no estado de Pernambuco já há alguns anos e sou cristã. Eu iniciei a minha caminhada cristã no ventre da minha mãe. Sou de um lar evangélico, mas, no entanto, aos 14 anos, eu comecei a andar em dois pensamentos. E aos 17 anos eu me afastei da presença do Senhor. Já não tinha mais aquele prazer, aquele vínculo em servi-lo e fui conhecer o mundo. E fazem 18 anos que eu me voltei. Para mim tem sido uma experiência única, pois voltei mais madura, com mais desejo de conhecer os preceitos, a vontade do Senhor. Eu lembro-me que louvava um hino que dizia: já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Foi esta razão que me trouxe para a presença do Senhor. Eu estava cansada do mundo, da vida que levava, né? Havia um vazio muito grande no coração e
no momento em que nós estamos vivendo este mundão, a gente não compreende porque que tudo está diante dos nossos olhos e a gente nunca se satisfaz. Mas chega um momento em que o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, quando, claro, nós abrimos a porta do coração para isto, então o Senhor entra e faz morada. E eu tomei ali a minha decisão para Cristo e sirvo ao Senhor há 18 anos com prazer e alegria. Amém, glória a Deus. Como Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Que há 18 anos a irmã, a missionária Edileuza está trilhando no caminho da fé, né? Olha, é bênção de Deus. Temos que glorificar o nosso Senhor de pé pela vida da missionária Edileuza Paiva. Querida amiga e irmã em Cristo Jesus, fala um pouquinho da importância da família, né? É importante os ouvintes saber, né? Os ouvintes ouvir sobre a importância da família, porque Deus, nosso Senhor, Ele ama a família, né? E as tradições familiares, muitas delas vêm sendo distorcidas, vêm se perdendo. Mas fala um pouquinho da importância da família. Amados, o que é a família? A família é um projeto de Deus, né? Onde Deus trouxe todo o investimento e permanece investindo. Porque a família, ela constitui a sociedade, ela constitui a igreja. E uma família estruturada, consequentemente, teremos uma sociedade equilibrada. Uma sociedade equilibrada e uma igreja saudável. E nós entendemos a importância que tem a família para a casa do Senhor, para o trabalho, a obra do Senhor. Quando a família vai bem, a igreja, consequentemente, vai bem. E esta família, ela é bem-vinda e ela é utilizada por Deus para fazer a sua obra. E nós queremos falar da obra do evangelismo. Não existe evangelismo maior que não seja o próprio exemplo da família. Quando você olha para uma família e vê nela estrutura, paz, amor, então você percebe que Deus está no meio, é o centro desta família. E a família por si só, de boca fechada, ela já evangeliza. Já é um evangelismo, já é um testemunho. Mas também poderemos utilizar esta família para sair e fazer o trabalho missionário. Trabalho este que com certeza alcançará outras vidas e outras famílias. O salmista expressou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Certamente toda a família ainda não servia ao Senhor, mas ele profetizou, mediante a sua fé e o seu bom testemunho, que ele alcançaria este prazer, este privilégio de ter toda a sua família servindo ao Senhor. Então é isto que acontece conosco. Muitas das vezes aceitamos a Jesus, aceitamos ao Evangelho, mas ainda nossa família não faz parte dessa família cristã. Mas, mediante as nossas orações, o nosso bom testemunho, nós vamos alcançando também os membros da nossa família. E estes passam a fazer parte da família de Deus. E começam a dar frutos, a também acompanhar a você, a levar a palavra, a semear as boas novas. Então a importância da família na casa do Senhor, no ministério do evangelismo,
no ministério da missão em que Deus outorgou para nós, que é o ide e levar, né, a sua palavra, a preciosa semente a toda criatura. Então Deus conta conosco, Deus conta com a família. Amém, glória a Deus. Aí está então a missionária comentando, né, falando sobre a importância da família. Missionária, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 18 e 20, a gente lê também o mesmo texto bíblico da ordem de Cristo, nosso Senhor, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 18. E também o evangelista Lucas também ali escreveu, né, no capítulo 24, no versículo 47, né, o ide e pregai o evangelho, ir falar, fazer missões e falar de Jesus a toda criatura, a toda pessoa. Então, comenta um pouquinho da importância da missão, né, que nós temos, porque eu vejo assim um missionário lá num local bem longe de sua cidade natal, às vezes, com a esposa, 2 filhos, passando por grande dificuldade para poder, e ele está ali mais por amor à obra mesmo, porque ele às vezes está com pouco dinheiro, com pouco recurso, sabe? É complicado a vida missionária. Eu tenho como exemplo uma pessoa que ela não estava de corpo presente, mas ela estava fazendo um trabalho missionário da onde ela estava. Uma senhora, uma costureira, ela costurava roupas e colocava em caixas, colocava no correio e enviava para uma aldeia, para um local, e assim ela fazia a missão dela, ela fazia a obra do Senhor. Então comenta um pouquinho sobre a vida missionária, sobre missões. Sim, querido amigo, a obra missionária é de fundamental importância para o crescimento da Igreja do Senhor Jesus na Terra. Jesus, ele trouxe essa ordenança para os seus discípulos lá no livro de Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15, quando ele disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E hoje nós damos continuidade a este trabalho, que, como falei, é de fundamental importância para o crescimento da Igreja de Jesus na Terra. E este ide abrange a todos que foram alcançados pela graça salvadora. É preciso fazer missões onde moramos, em casa, com a nossa família, no bairro, na cidade. A partir daí, partiremos para outros ares, como diz o texto que nós lemos, até os confins da terra. Então poderemos ir fazer missões em outras nacionalidades, em outros países, mas, no entanto, não são todos que vão passar para o outro lado para fazer este trabalho. Então, o que é que nós poderemos fazer? Como você me falou, citou acerca da irmã costureira, ela criou um meio, uma possibilidade de estar fazendo missões, mesmo estando em sua casa. Ela costura e envia essas roupas para o campo missionário, para doar. Isto é uma forma de fazer missões. Então é muito importante que nós não venhamos cruzar os braços, não é? Como está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, não é? Que nós devemos falar de tudo que temos visto e ouvido. Não podemos nos calar. Então, eu acredito sim que a obra missionária é o coração da igreja e que nós devemos dar continuidade até o dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Amém? Amém, glória a Deus. Irmã Edileuza, deixa uma palavra de fortalecimento para os ouvintes, né? Porque temos muitos ouvintes que precisam, né, de uma
de uma palavra de fortalecimento, crescimento espiritual, enfim. Então, agora nesse momento, deixa a palavra de fortalecimento, deixa o Espírito de Deus usar o seu coração, o seu pensamento, para você deixar essa palavra. E a palavra que eu deixo para os amados ouvintes, eu quero citar um texto lá no livro de João, no capítulo 14, onde Jesus ele nos fez uma promessa. O versículo 1 nos diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia vem dizer que Jesus, ele fez esta promessa. Promessa esta que nós devemos reter, guardar no coração. No capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 14, a parte a Bíblia vem dizer que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Esse texto, este capítulo, relata a ascensão de Jesus ao céu. Quando Jesus ele partiu após os 40 dias de haver ressuscitado, ele foi assunto aos céus e ali os discípulos, juntamente com Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos, eles permaneceram, perseveraram unanimemente em oração. O que eu quero dizer com isto? Que é necessário perseverar, segundo a palavra do Senhor, de forma unânime. Devemos guardar a palavra do Senhor de uma forma unânime. Nós que somos igreja do Senhor, devemos confiar, crer na promessa que Jesus nos fez, porque com certeza ele voltará para buscar a sua igreja. No livro de Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 3 em diante nos diz: olhando para Jesus, autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Devemos perseverar no meio das provações, no meio das tribulações, olhando somente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, pois ele venceu todas as coisas e ele nos garante, nos promete a vitória também. E esta vitória nós podemos ver no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3 e o versículo 8, que nos vem dizer: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. O segredo está aí, amados. Guardar a palavra no coração e não negar o nome do Senhor Jesus. E tem uma promessa diante disso. No versículo 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. O versículo 11 nos diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, o conselho que eu deixo para todos os ouvintes é permanecer em oração de forma unânime, toda a igreja. É estar vigiando, ainda que com pouca força, ainda que com limitações, mas retendo a palavra do Senhor no coração, buscando manter-se na presença do Senhor, porque Ele nos garante que, sem demora,
ele voltará para buscar a sua igreja. E necessário é que estejamos preparados, que estejamos guardando tudo o que temos, para que as lutas, o mundanismo, as investidas contrárias contra nossas almas não venham roubar a nossa coroa da vida. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo aqui, mas depois eu quero voltar com as perguntas de alguns amigos, pois alguns amigos fizeram pergunta para a missionária Edileuza Paiva. Já já nós voltamos. Muito bem, estamos de volta e o canal hoje, o podcast de hoje, né, deu a oportunidade para o ouvinte, né, e alguns amigos e irmão em Cristo Jesus para fazerem pergunta para a missionária Edileuza Paiva. A primeira pessoa que fez uma pergunta é a nossa amiga e irmã em Cristo Jesus, a cantora Betânia Varga. Oi, Rael, graça e paz, querido. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim. Pode ser no modo geral, né? Se for do tipo ali como você tem entrevistado, o irmão Adriano, o Rodrigão, que eu já ouvi as entrevistas, né? Conversão, como foi chegar a Cristo, essas coisas assim. Eu queria saber da irmã Edileuza como foi a experiência dela com o batismo no Espírito Santo. Respondendo à pergunta da nossa amiga e irmã em Cristo, Betânia Vargas. Quando eu fui batizada no Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo aos 7 anos de idade, ainda criança. Lembro-me muito bem deste dia. Foi numa quinta-feira, no círculo de oração, onde a nossa dirigente na época convidou todas as crianças para estarem orando de joelhos na frente do púlpito, e ali o Senhor me selou com seu Espírito. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, agora tenho mais um amigo, né, irmão em Cristo Jesus, que vai fazer uma pergunta também para a missionária Edileuza Paiva. Fica à vontade, meu querido amigo, escritor Adriano Paulo. Irmã Edileuza, o que a senhora mais gosta de fazer em suas horas vagas? Respondendo à pergunta do nosso irmão em Cristo e amigo, o escritor Adriano Paulo. O que eu mais gosto de fazer nas horas vagas? Eu gosto de ir à praia com meu esposo. Gosto de apreciar o mar, a natureza, as coisas boas que Deus proporciona para nós. Este é um momento especial para mim. É muito bom, né? Ir na praia, ver aquela imensidão de água, isso é maravilhoso mesmo. Então, nas horas vagas, a irmã, a missionária Edileuza Paiva gosta de passear na praia, que bênção, né? Muito bem, para fechar as perguntas, né, dos convidados, dos amigos aqui, para a missionária Edileuza Paiva, a nossa amada e amiga Cida Palavra Profética tem também uma perguntinha para a missionária. Pai do Senhor EVG, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, tua família. Sobre a pergunta para a Mãe de Deus, se você ainda não fez, pergunta para ela qual foi assim, a experiência que mais marcou a vida dela nessa caminhada com Jesus até hoje. Uma experiência espiritual, tá bom? Respondendo a pergunta da nossa amiga e irmã em Cristo, Cida, eu tenho muitas experiências com Deus, algumas muito marcantes e algo muito espiritual forte que ocorreu foi quando a minha filha foi desenganada dos médicos e eu corri para a igreja, para o círculo de oração, e lá chegando, a dirigente levantou a comissão do círculo de oração
E quando eu voltei para o hospital, eu já vi resultado desta oração. E com 3 dias, uma criança que seria, segundo o médico, estava tudo perdido, que estava desenganada, ela recebeu alta. E a segunda grande experiência que muito me marcou na minha caminhada cristã foi alguém que se levantou de uma forma terrível e Deus me mostrou que era coisas provinda de obras do maligno, obras de Satanás. E Deus falou que aquela peleja não era minha, mas era dele, que eu ficasse parada e orasse, simplesmente entregasse nas mãos do Senhor e continuasse em oração. E assim eu fiz. Lembro-me que o Senhor falou para mim que nesta causa morreria gente, mudaria-se gente e pessoas seriam convertidas. E eu vi acontecer todas essas coisas. E eu considero espiritual, pois foi uma batalha de períodos, e durante esses períodos que eu passei, posso lhes dizer que foi anos. Durante os anos que vivi esta situação, eu vi muita coisa acontecer, inclusive as coisas citadas. Amém. Amém, glória a Deus. Meus amigos do YouTube, ouvinte do podcast CoEVG, eu quero agradecer imensamente a missionária Edileuza Paiva. Eu espero que você, meu querido ouvinte, tenha sido abençoado com os testemunhos, com a palavra que a missionária Edileuza Paiva nos deixou. Então, eu quero pedir gentilmente para que a missionária deixe as considerações finais, suas redes sociais também, para que os ouvintes, para que mais irmãos o procurem, pois ela é uma pessoa que tem uma palavra de Deus sempre para nos abençoar. Então, missionária Edileuza Paiva, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast CoEVG. Deixe os seus recados finais, suas considerações, agradecimentos e suas redes sociais. Fique à vontade. Muito bem, meu irmão amigo EVG Rael. A princípio, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, pois para nós é muito importante falar do amor de Jesus, sabendo que estamos alcançando mais vidas através dos nossos testemunhos, mas também quero te agradecer pelo honroso convite. Você faz um trabalho muito bonito aqui nas redes sociais, tanto no YouTube como nas demais redes. Quero dizer para os amados amigos que as minhas redes sociais, no Instagram é de Paz Vida 2020 e no YouTube apenas 1 minuto é o nome do meu canal. Os amigos passem lá, assistam e ficarei muito feliz em conhecer também alguns amigos aqui do público do nosso amigo EVG Rael. Sou grata a Deus por este momento e quero desejar a todos um feliz 2021. Que este ano seja um ano de reflexão, um ano de mudanças, que cada um de nós possamos nos voltar mais para Deus, refletindo nos seus valores morais, pois nós temos visto a situação em que anda esta nação, por que não dizer o mundo, mas percebemos que são poucos que têm se curvado para o entendimento de que Deus está tratando com a terra. Eu deixo para a meditação de todos um texto bíblico que é uma mensagem profética lá do livro de Isaías, no capítulo 24, o versículo 1, o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Todos tenham a curiosidade de ir lá meditar nesta palavra e ver o cumprimento dela nos dias atuais. Deus abençoe a todos. Um forte abraço da irmã Edileuza Paiva, de Pernambuco, canal Apenas 1 Minuto.
uma palavra basta. Amém, glória a Deus. Na Santa Palavra diz que em tudo temos que dar graças a Deus. Eu dou graças a Deus pela vida da missionária Edileuza Paiva. Muito obrigado por ter aceito esse convite de estar comigo no podcast. Queridos, acostume-se a ouvir podcast. E vou ficando por aqui. Espero que você tenha sido abençoado com a missionária, com a Edileuza Paiva, com o que ela trouxe para nós, que você tenha conhecido um pouquinho da missionária. Bom, nos veremos no próximo podcast com o próximo convidado, e do futuro só o meu Senhor sabe. Lembre-se que Bíblia na mão é Jesus Cristo no coração. Forte abraço e tchau, tchau.